Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Sex Lives of College Girls. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho com spoilers da terceira temporada de The Sex Lives of College Girls, que é uma série que tem na Max e que eu amo. Tem algumas questões com a segunda temporada, mas estava bastante empolgada pra terceira, porque eu acho que tinham coisas que tinham muito potencial e de uma forma geral é uma série só muito gostosinha de assistir, episódios curtos, personagens divertidos, momentos engraçados. Então assim, é uma série que eu recomendo pra todo mundo. Se você nunca assistiu, aproveita esse momento e vai lá assistir as 3 temporadas, porque são maravilhosas. E uma novidade legal é que a Max me convidou pra entrevistar o Justin Noble, que é o criador da série, do lado da Mindy Kaling, e 2 das novas atrizes que entraram nessa terceira temporada. A gente teve um papo muito legal, a gente fez umas brincadeiras, uns joguinhos, conversei um pouco também sobre uma coisa polêmica que rolou nessa terceira temporada, que foi a saída de uma das personagens, enfim. Bom, vamos tirar o elefante da sala e vamos começar falando sobre a saída da Renee Rapp. And we also have to say goodbye to a fan favorite character. And it was very sad, but also I think when I was watching, it made sense for me. So how it was that process of like learning, it was time to say goodbye to Leighton and doing all that with the girls. So we were on the writer's strike here in the US. So when we came back, we knew what we were doing and we knew we were going to write a couple episodes to kind of send Leighton off. And we knew we wanted to send Leighton off the way that she would, which is she would win. Leighton Murray does not lose. She pursues things for the better, and I'm sure that'll continue everywhere that she goes. So it made sense for us to kind of see her choose herself. And it felt real to us because it felt true to me. I mean, like one of my best friends my first year in college ended up leaving to go do something else, to go to a different school. And I remember thinking like how sad it was, but at the same time, their life was great. Like they're happy now and it was the right choice for them. College is about figuring out who we are as people. And as the show shows, very rarely is it exactly what we have in plan for ourselves. We're gonna learn a lot of things along the way. And in college, while you sure are randomly assigned a couple people to live with in some of these schools like ours, if you join a new club, you're immediately going to meet 12 to 20 new people. If you change your major, you're going to be seeing the same new 50 people all the time. The world's just so big. And so as soon as we were like, okay, we're going to add 2 new girls to the show, it felt massive. And the show feels fuller because we don't just meet those characters, we meet their friends, we meet their love interests, we meet their parents. And so it just gets bigger and bigger. And that feels true to college. You're spending different time with different people depending on which creative door you walk through. Making choices and deciding our future is always so brave, and I love to see Leighton do that for her, you know, and not because like someone she loved was doing that and not because her friends were staying back, because that's also hard, but I have confidence that they're going to be friends forever. Absolutely. And she, more than anyone, she came to that school knowing exactly what she thought she wanted from that school, and she learned faster than anyone that was not the case. She learned her lesson quick and she knew where she needed to go next. Se você me acompanha nas redes sociais, eu já comentei um pouco sobre a saída dela, né? A atriz que tá na série desde a primeira temporada anunciou quando eles estavam gravando a terceira temporada que ela ia sair da série. A Renee, ela deu uma estourada, né, depois da série, óbvio, mas ali quando ela fez o musical de Meninas Malvadas, que estreou no começo de 2024, e com a própria música que ela começou a lançar, lançou um CD, né, um álbum dela, que é maravilhoso, inclusive eu amo as músicas da diva, ela é um ícone. Então assim, ela tava bombando e tudo mais, mas ela não saiu por causa disso, tá, gente? Ela saiu porque ela disse que na época, né, ela se entendia uma mulher bissexual e ela sofreu algumas microagressões ali dentro do set de filmagem. Ela não entrou em muitos detalhes em relação a isso, mas ela não se sentia muito confortável ali no set, né, de Sex Lives, e aí ela acabou decidindo sair também pra se focar em outros projetos, em outros momentos da carreira dela. Então isso aconteceu, a gente já sabia que aconteceria quando a gente começou a assistir a terceira temporada. Isso já é resolvido logo nos primeiros episódios. Quando a gente tava vendo as gravações da terceira temporada, novidades e etc., eu confesso que eu tinha algumas expectativas de que a Leighton, que é a personagem da Renee Rapp, fosse aparecer um pouco mais, né? Eu sabia que ela ia se despedir, a gente sabia que essa seria a última temporada dela, mas eu confesso que eu achei que a saída ia ser um pouco mais gradativa, porque afinal de contas a gente termina a segunda temporada com todas as personagens
personagens principais com grandes ganchos ali pra seguir a vida delas, né? E aí eu acho que, por isso, a saída da Layton é tão corrida, porque ela foi feita logo nos 2 primeiros episódios da série. Eu acho que foi uma saída bonita, né? Acho que foi uma saída dentro das possibilidades. Acho que eles fizeram o que podiam. Porque, afinal de contas, não é fácil você simplesmente tirar uma das protagonistas, né? A série tem 4 protagonistas, né? A Bella, a Layton, a Kimberly e a Whitney, que estão desde os primeiros episódios. E eu acho que ela gira muito em torno da amizade das 4, né? Das 4 estarem juntas e tudo mais. E no final da segunda temporada, a gente tem uma questão ali com os quartos, onde cada uma vai morar, nananana. E aí meio que isso fica bagunçado no começo da temporada, exatamente porque eles precisavam dar uma justificativa pra Layton sair. Então, assim, por um lado, eu gostei do que eles fizeram na série, porque é assim, não tem o que fazer. Não adianta a gente espernear, não adianta a gente chorar, não adianta. A personagem vai sair da série. Então, eu prefiro que ela tenha uma saída do jeito que ela teve, do que simplesmente começar a temporada, ela não tá lá e alguém só fala assim, a Layton foi estudar em Boston. E ficar por isso mesmo, né? Tô entendendo o que tô falando? Eu acho que na era do streaming, é até raro a gente ter situações como essa, atores saindo, etc, porque antigamente, né, quando a gente tinha séries de canais de TV, que eram, enfim, séries com temporadas enormes, né, 20 episódios, 22 episódios, e que as temporadas emendavam uma na outra, fazer uma temporada de uma série como essa, usava praticamente todo o tempo livre do ator, né, porque a produção das séries era muito mais apertada. Então, né, pra quem lembra que quando eu tava aqui na época de Riverdale, eu tô fazendo um grande desvio, mas é que eu acho isso muito interessante e talvez alguns de vocês não saibam. Então, se você não gostar disso, pula um minuto do vídeo e aí você vai seguir aí na história. Inclusive, quem tava aqui na época de Riverdale, vocês lembram? Quando a gente tava assistindo o primeiro episódio de uma temporada, eles tinham gravado uns 4, 5 episódios pra frente, mas não mais do que isso, né? Eles iam gravando conforme as coisas. Então, os episódios estavam saindo e eles estavam gravando. Quando chegava no final da temporada, eles já tinham terminado de gravar, mas as gravações aconteciam mais ou menos, não em tempo real, né? Mas mais ou menos ali durante as coisas e durante a série tá saindo, etc, etc. Então, a produção de séries era muito diferente. Já na época do streaming, as coisas acontecem de uma forma mais controlada. Então, eles pegam X meses, gravam a série, terminam de gravar, editam a série e aí lançam a série, né? Porque normalmente lançam todos os episódios de uma vez. No caso de Sex Lives, não. Eles lançam semana a semana. Mas ainda assim, os episódios já estão todos prontos no momento em que a série vai estrear. Então, antigamente, a gente tinha muito isso de atores preferindo sair da série pra conseguir fazer outros projetos, pra conseguir participar de outras coisas. E hoje em dia já não é tanto assim, porque as temporadas demoram mais pra ser feitas, né? Tem um espaço maior de tempo entre uma temporada e outra. Eles gravam por um período de tempo e depois o ator tem tempo livre. Então ele consegue conciliar mais projetos. A Renee Rapp fez Sex Lives, fez Meninas Malvadas, fez uma turnê própria, escreveu um álbum. Então ela fez muita coisa enquanto ela estava gravando a série. Dito isso, a gente não tá mais acostumado a ver personagens saindo, né? Mas antigamente, com certeza você se lembra de algum ator que foi trocado no meio da série porque um ator decidiu sair. Lembra de algum personagem que eles pra poder seguir ali em frente. Então tem várias coisas muito curiosas que acontecem na televisão. Infelizmente uma delas é a gente ter que se despedir de personagens. Então assim, não tinha o que fazer. Tinha que se despedir da Layton, então eu gostei que ela teve de fato uma despedida. Dito isso, eu realmente preferia que tivesse sido mais ao longo da temporada, de repente no final da temporada, mesmo que ela não aparecesse em todos os episódios, né? Tipo, porque no começo ali do primeiro episódio a gente vê ela falando que vai então começar a ter umas aulas em outra cidade, né? E vai pegar o ônibus de uma cidade pra outra e tal. Enfim. Então eu achei que ia ser assim. Ela ia aparecer um episódio sim, um episódio não. Um episódio sim, 2 episódios não. Até porque são 10 episódios. Então ela poderia ter aparecido em 5, 4. Ela apareceu em 2. Poderia ter aparecido em 4. Então esse era o meu sonho dourado para a saída da Layton. Porque daí a gente teria de fato a chance de se despedir da personagem. Além de tudo isso, esse foi um burburinho que rolou na internet ali no momento da saída dela também. De que a Layton perdeu um pouco da personalidade dela nessa terceira temporada, de que quem tava ali era a Renee Rapp, né? Então roupas mais parecidas com as roupas que a gente sabe que a Renee usa na vida real, coisas variadas. Eu confesso que isso já não me incomodou, porque a Layton apareceu tão pouco que eu nem consegui registrar direito isso. Mas a saída dela, a cena da saída dela, né? O episódio da saída dela, que é o 2, eu achei que foi muito emocionante, achei que foi muito bonito, foi uma despedida bonita pra personagem. Eu gostei que teve ali uma conclusão das 4 juntas, né? Que elas estiveram juntas e elas falaram, a gente quer que você seja feliz e que seja o melhor pra você. A gente teve Layton e Alicia Endgame, né? Então as duas se mudaram pra Boston e foram
ficar em Boston juntas. Então a gente tem aí uma série de coisas que aconteceu com a nossa personagem, mas eu fiquei triste, chorei bastante, tá? Fiquei bem triste. Não tem o que fazer, né? Eu espero que ela realmente consiga fazer outros projetos em lugares onde ela se sinta respeitada e onde ela não se sinta mal, né? Porque no final das contas a gente gosta dela e a gente quer que ela seja feliz. Às vezes isso afeta a ficção também e é triste, mas faz parte. De qualquer forma, estarei atenta para próximos passos da carreira da nossa gata, que inclusive, desde então, né, se entendeu lésbica, então isso é toda uma questão aí na vida dela, e que eu achei também que foi muito bonito com essa saída da Layton, porque eu senti o quanto ela tem essa conexão com a personagem também. A jornada da Layton, de certa forma, obviamente a gente nunca vai saber com certeza, mas de certa forma reflete a jornada da própria Renee em relação a entender a sua sexualidade, enfim, né, eu viajei aí um pouco nessa cena dela saindo, dos flashbacks da vida dela, das coisas que aconteceram, mas achei que foi realmente muito bonito e eu acho que eles fizeram do jeito que eles poderiam fazer, né? A gente tinha opções, vontades, desejos, mas isso era o que dava, então eu confesso que fiquei satisfeita. Triste, porém satisfeita. My first question is about our new characters, because we have a few that come in this season. So how is the process behind getting to choose who is going to be the new characters that are going to join the new season? And tell me everything. I want to know everything. That was such an amazing, fun part of this season of television. We sat down with all the writers in our writer's room and we were like, okay, so who are some new characters we want to put on the show? And by the end of the day, we truly had hundreds, if not 1,000 different cards of different types of girls who could be on the show, because it's so true. On a college campus, you're going to meet so many different types of people, and there are so many opportunities to add new dynamics into this show. So it was really exciting creatively to decide who they would be. Love who we ended up adding. We have 2 new students this year, the first of whom is Taylor, who's like an international student who we hadn't had on the show before. And she's very much someone that we kind of had in mind towards the end of season 2, because our girls for the first 2 seasons were first-year students, and now they're finally sophomores, and that's objectively very fun that they have this air of like, I've been here for a full year, I know exactly what I'm doing. And of course they don't, but it makes for a fun dynamic when they're talking to like a first-year student being like, no, you just don't get it yet. And so it was really fun to flip that dynamic with Bella, because Bella is just the thirstiest individual in the world, and so her trying to have status over this first year girl, and this first girl being like, no, I hold the status here, you are really thirsty for my attention and you're not gonna get it, made for such a fun dynamic for the 2 of them. And then Casey, who comes in as a transfer student in episode 3 of our show, is just a different personality type than we've had as well. She feels like a real like girly girl. She feels like a lot of like friends I had growing up, and like our other cast, she comes in thinking she knows exactly what her next year of college is gonna be like, and she's incredibly wrong. Aren't we all? Yes. I mean, when I was in college, that was my experience every day that I walked in, so I get them. Talking about those 2 new characters, I think one thing that I really love is how you bring like depth and some like problems for each character, but in like a comedic way. So can you tell us a little bit more about the challenges that both Taylor and Casey are going to face in this season? Absolutely. I think that when characters are funny, they're usually funny for a very specific reason. And I think that's true for most shows. And I think a lot of the times it's because of like what they've been through or what they're hiding or what we don't know about them. And so creatively, I'm very interested in seeing someone be themselves and then later figuring out why they're that way. And on our show, a great version of that is when we see the parents. You know what I mean? When the parents come in for dinner, I'm like, oh my God, they're like this because that's their parent. I would be like that too if that was my parent. So that's really interesting, which makes me think of Casey, because I think Casey grew up as a girl who was really accomplished. I think she was very smart. She got into this school. I think she's very talented, as we see in this season. But she grew up with a mom who, maybe from a little bit of a previous generation, only really cared about the girl's looks and like the way she presented to the world and how she was like a younger version of that mom. Once we started talking about that in the writer's room, I watched a bunch of the women in the room be like, yes, that was a thing for me. That was a thing for my friend. And so that felt like an interesting story to tell about someone who kind of has to find that confidence from within that's been stifled by someone saying, this is what you're good for. And then someone stepping into it and be like, no, I'm actually good for lots of things inside of me other than that. That's kind of a nice journey for that character over the course of the season. Won't give away if it ends in a happy ending. Probably does. We like to keep the show fun. And then Taylor was a super interesting one because
because she comes in super duper snarky and has an attitude, and we love a young woman with an attitude over here. It's fun. And then we learn pretty quickly on in the series that it stems probably from some stuff she's been through, and that she's been through a lot more than we would have guessed just looking at her, and that's affected her journey. And hopefully she can, through the guidance of someone even as misguided as Bella, can hopefully kind of mend some situations in her life. Yeah, and I love how they are not necessarily open to new friendships, but they end up finding exactly what they need, and that's always like, it's the thing that always speaks to me, you know, when I'm watching it. Pois muito que bem. Pois então, com a saída da Layton, a gente tem um grupo de apenas 3 protagonistas, mas a gente tem 2 adições de personagens, como eu comentei com vocês, que inclusive entrevistei as 2 e elas são foférrimas, juro. Eu saí da entrevista sentindo que a gente era amiga já. Ai, muito amigas, né? Então as nossas 2 novas adições são a Taylor, que é interpretada pela Mia Rogers, e a Casey, que é interpretada pela Gracie Lawrence. Então a gente vai ter essas 2 personagens que vão entrar. Uma delas, que é a Gracie, vai de fato morar com as nossas 3 meninas protagonistas, e eu sinto que lentamente vai entrando ali numa história principal. E a outra, que é a Taylor, ela acaba orbitando mais em volta da Bella. Então vamos falar um pouquinho sobre essas novas 2 personagens e as dinâmicas que elas trouxeram, e aí a gente já fala sobre o resto da temporada também. Eu confesso que eu gostei muito da Taylor logo de cara. Eu acho que tem um momento onde eu sinto que ela é um pouco colocada de escanteio, mas depois que a Casey entra, porque ela só aparece, se eu não me engano, no 4º ou no 5º episódio, né? Acho que ela aparece no 4º, mas a gente só vai saber mais sobre ela no 5º. A Casey realmente é a personagem que vai formar o grupinho com as nossas 3 protagonistas. Eu não sei por que exatamente, né, isso aconteceu. Talvez porque a Taylor é loira, é lésbica, né? E eu acho que ela reflete bastante ali, e preenche bastante um buraco, que é o buraco que a Layton deixou, mas talvez de um jeito que seja too much. É meio que trocar 6 por meia dúzia. E aí, nesse caso, talvez eu preferiria que eles tivessem trazido a Tatum de volta e transformado ela numa protagonista. Tá entendendo? Então, eu entendo a escolha, e aí a gente acaba ficando com a Casey como a protagonista, e acho que no final eu consegui abraçar ela como uma nova integrante do grupo, e isso foi muito por conta do episódio do teste, e a gente vai falar desse episódio porque foi um dos meus favoritos da temporada. Mas a Taylor, ela é uma personagem que tem uma relação ali muito próxima com a Bella, né? A Bella ajuda bastante ela. Eu gostei bastante da dinâmica das 2. Queria ver mais da Taylor, porque a gente vê que ela tem então um problema com bebida, né, com alcoolismo, e que isso é uma questão pra ela. Ela é extremamente sarcástica, extremamente irônica, e ela é bem um pouco egocêntrica também, né? Então ela é uma personagem cheia de defeitos, mas que a gente também vai aos poucos enxergando as qualidades dela, né? Ela é linda, então isso também ajuda, porque a gente fica olhando pra um rostinho bem lindo, que nunca é ruim, mas eu acho que ela me conquistou bastante. Eu gostei bastante da amizade dela com a Bella. Achei que foi uma coisa bem legal, inclusive, pra ajudar a humanizar um pouco mais a Bella, porque eu acho que de todas as personagens, a Bella era a que sempre me tirava do sério, me irritava. Então eu achei que foi bom, porque a gente vê a Bella sempre sendo barulhenta, espalhafatosa, cheia de piadas, ironias e etc. E eu sinto que a gente acabava não conseguindo entrar tanto nas questões que fazem a Bella ser a Bella, não se conectar tanto com a personagem. E eu senti que nessa temporada, com a ajuda da Taylor e de ver esse lado dela onde ela quer ajudar os outros e não só, né, tipo, transar com um monte de cara, fazer um monte de coisa, não sei o que, né, eu senti que a gente conseguiu ver um outro lado da Bella, e eu acho que a presença da Taylor me ajudou bastante nesse sentido, de me conectar com a Bella, tanto que chegou no final da temporada e talvez a Bella tenha... É muito difícil, porque o ranking de personagens favoritos vai trocando rapidamente, assim, nessa série, porque a cada episódio eu gosto mais de uma personagem, mais de outra. Então eu gostei que a Taylor ajudou a Bella nesse sentido, e eu gostei muito da história das 2, né? Desde o começo, quando a Bella descobre o que acontece com a Taylor, qual é o problema, o que ela passa, até os momentos de embate das 2, até a gente chegar numa cena ali final, onde elas têm uma conversa muito sincera sobre como uma ajudou a outra, enfim, e que eu achei que foi muito legal. Okay, so my first question is about you two joining the show like in its 3rd season. Was there like something that was specifically challenging for you in joining this show, like in this moment that it is? Was there something that surprised you? Definitely not trying to trip up on set was probably a main one for sure. But I think for me, this is my first big job, big main character. The thing that I was trying to wrap my head around was just the fact that I was actually there, that I deserved to be there, and it wasn't like an imposter syndrome moment of just like, no, like you worked really hard, you're allowed to be in these 4 walls. For me, it was just like the challenge of my own mind psyching me out, I think. Yeah, I had a similar experience where I watched the show. I was a fan of the show. So walking onto the set or like being in the cafeteria
was so trippy and really like you walked into your TV set. It was a bizarre experience arriving because I was like, oh my God, I know this room, but I don't know this room because I've never been here before. Being familiar with a show is both really exciting because you're familiar with the tone of it and you know the characters and you don't have to like do all this research. But at the same time, it can be sort of like bizarre not to psych yourself out when you're a fan of something. Falando da Casey, eu confesso que ela é bem o tipo de personagem que eu amo odiar ou odeio amar. Não sei, algum dos dois. A Casey, ela é uma garota mimada, ela é super patricinha, ela é bem irritante. Nossa, como ela é irritante, ela é egocêntrica, mas eu senti que eles conseguiram trazer uma personagem que tem todas essas características, mas que a gente se conecta com ela, mesmo ela sendo sem noção pra caramba. Que eu acho que é um poder que essa série tem de trazer os personagens mais sem noção e fazer a gente gostar deles, porque afinal de contas as pessoas na vida real são assim, né? Sem noção, meio egocêntricos, cheios de defeitos. Então eu acho que a série, ela representa muito bem essas coisas. E a Grace Lawrence, que é a atriz que faz a Casey, ela é cantora e ela canta muito bem. Tipo assim, vocês viram, né? Se vocês assistiram a temporada, vocês viram o que essa mulher entrega nos vocais, porque ela canta demais. Mas eu gostei muito que teve essa coisa dela participar da peça de teatro e de ser uma coisa que ela não quer participar, mas ela participa porque ela sabe que ela é boa. Mas, né, a gente vai descascando aí camadas da personagem com o passar da temporada que são muito bons. Eu acho que a Casey, ela é a personagem que talvez mais tenha trazido momentos vulneráveis pra essa temporada, né, desde toda essa questão, porque afinal de contas essa é uma série sobre o sexo das universitárias, né, então sobre a vida sexual delas, e a gente traz então uma personagem que é virgem, e eu achei isso muito interessante, acho que foi um ótimo jeito de introduzir ela no grupo, né, enfim, de trazer uma dinâmica diferente e que acaba também conectando as quatro e acaba criando esse elo de amizade entre elas, que é muito bonito de ver, então eu gostei bastante. Eu confesso que eu tava amando o Cooper, que é o boyzinho que ela tá saindo, que é o menino do teatro. E aí, eu vou entrar numa tangente de uma questão que eu tenho com essa temporada, que na verdade essa temporada me fez perceber essa questão. Eu gosto muito das protagonistas, e eu gosto muito da história da série, eu gosto muito da dinâmica, eu acho que tudo isso é muito legal. Mas chegando na terceira temporada, começa a ficar muito difícil algumas coisas em específico, porque afinal de contas a série chama A Vida Sexual das Universitárias. Como a própria Bella fala em determinado ponto, é sobre as vivências sexuais dela, né? E delas todas em geral. Então é muito difícil você ver a série se comprometendo com um casal. Então isso acaba ficando difícil, porque eu vi muitos pretendentes que eu gostei nessa temporada e que eu gostaria de ver mais desenvolvidos do que só, beijou uma, transou e aí 2 episódios, foi embora. Eu gostaria de ter explorado mais isso. Até o próprio Isaiah, que foi o boyzinho que a Whitney saiu. A gente tem o Eli, que é o menino bissexual que a Kimberly começa a sair no começo da temporada. E depois o outro menino que eu gostei muito dele, mas eu não me lembro o nome dele, que é o menino do simpósio, né, que a Kimberly participa. Gostei muito dele, mas daí parece que a gente sempre tem que ter uma reviravolta e a pessoa tem que se tornar meio babaca, e aí, beleza, é isso, acabou, e aí o personagem sai de cena e é jogado completamente de escanteio. Mas é muito, às vezes é frustrante, porque você sabe que nenhum daqueles personagens vai se manter ali. Eu sinto um pouco de falta disso, e aí talvez pra uma série que potencialmente vai ter muitas temporadas, isso pode ficar um pouco cansativo, porque afinal de contas a gente gosta de se apegar a casais, né, e de, enfim, torcer pros casais. Então eu sinto que tá faltando um pouco isso, mas eu senti que no final da temporada talvez tenha começado a caminhar pra uma possibilidade de casais mais fixos. Dito isso, eu tava gostando muito do personagem, né, do Cooper, que tava saindo com a Casey. Achei muito fofo vários momentos entre eles, e aí fiquei muito triste que no final ele foi babaca com ela. Não babaca, né? Porque a pobre da Casey, ela é meio ruim da cabeça. Então eu entendi, passei um pano ali pra ele, mas, né, ele claramente não tava pronto pra manter aquele relacionamento, né, seguir em frente com aquilo, porque era uma coisa que tava ficando um pouco intensa. E a Casey, claramente, ela tem uma visão que ela vai ter que desconstruir, de que ela vai sair com o cara, transar com ele e eles vão casar, ter filhos, porque afinal de contas, até então, esse era o plano dela, né, de casar com um menino que veio que ela, enfim, conheceu na escola e que era o namorado dela da escola, etc. Nesse caso, né, eu até vejo talvez ali uma forma desse casal retornar, e eu até gostaria, porque eu gostei muito deles como casal. Mas eu confesso que lá na última cena da temporada, que a Casey está cantando a música de O Rei do Show, gente, meu Deus, essa música é meu ponto fraco. Quando eu vi, eu já tava em prantos, chorando igual uma maluca. Quando ela tá cantando, a gente tem um menino da luz, que apaga a luz do Cooper e deixa a luz só nela. E eu senti que teve vários focos nesse menino, e acho que seria legal se a gente tivesse esse desenvolvimento, porque a Casey também, né,
Ela tem uma arrogância ali nela. E acho que seria engraçado ela namorando não o galã do teatro, né, da peça, mas o menino que faz a luz e que vai iluminar ela. Então joguei aí no ar. Quem sabe? How was that experience of meeting the girls for the first time? Since you already watched it, were there expectations? How was that first interaction? Oh my God, I was so excited. I remember I got into the shuttle bus that takes us from our trailers to set. I was the first one in, just like really excited, holding my little script. And then everyone just piled in, and it was just laughter and chaos and noise. And it was just everyone going, oh my God. It was the nicest interaction and like first meeting of everyone. And instantly everyone was like throwing tidbits of advice at me and just making sure I was okay. And it was just a real sense of just friendship instantly. So it was really nice. I had a similar experience. I was reached out to by the girls like before I got there. They were just immediately so warm to me, and I felt so thankful that each of them kind of had their own version of guidance on how to be a part of this in like a super non-condescending way. They were just like, we are resources, come to us, we'll play, we'll have fun. We'll hang. And I met Mia when we took an Uber together, and like in 30 seconds we're like revealing our like deepest trauma. It was honestly very it was bonding. like instantly tell me everything about you and what have you gone through, and but also we texted loads before actually meeting. True. I remember I was with my dad because he dropped me off in America, and I was like, I think Gracie's my new best friend. And she is, so it was amazing. That's so sweet. That's so sweet indeed. Both of your characters are very different on the show, and they have like different traumas and different challenges that they have to face. So can you tell me a little bit more about them and those challenges and what we can expect of them in this season? I think Taylor is on a complicated journey. She's finding out who she is, and it's something that she kind of hasn't explored before. She struggles with her vulnerabilities and opening up to people and trusting people, and you can definitely see that within like her first couple of episodes. But what's so beautiful is that she kind of learns the value of friendship and who she is in life, what like she actually cares about, and so that slightly dissipates, and you can you understand why she is the way she is, and it's really lovely. I'm really excited for people to see her full storyline. I think for Casey, she's a transfer student and comes from a very different environment than Essex. Like so many college students, when you're stepping into a new environment, it kind of like threatens everything that you knew about yourself and the world that you knew before and yourself that you knew before. And so I think her journey for this season is relearning about who she is in the context of a new environment and in the context of new friends. E agora vamos falar sobre as nossas 3 protagonistas, além das nossas novas adições. Vamos começar falando da Kimberly. Confesso que a Kimberly me irritou 10% menos nessa temporada. Em alguns momentos muito, em alguns momentos menos. Mas eu gostei muito do boyzinho que ela começa a sair, que é o Eli. Depois dá tudo errado, né? Eles se despirocam ali, daí ela começa a sair com esse menino do simpósio, que eu tava achando muito fofinho, os dois. Mas aí, esse sim foi um grande babaca, né? Com aquela situação da foto dela. Enfim, então a pobre da Kimberly volta pra estaca zero, mas ela conheceu o menino do protesto. Eu senti que rolou um negócio ali entre eles. E aí, no final, a Kimberly vai presa. Gostei porque esse menino do protesto, ele também ajudou a Kimberly a ver que a vida dela não precisa necessariamente ser a vida que ela estava planejando pra ela o tempo inteiro, que ela pode mudar de ideia, que ela pode mudar de objetivos, que ela pode ir atrás de outras coisas. Então achei que isso foi bem legal e um desenvolvimento bem importante pra personagem, né? Porque afinal de contas tem um momento que é pra você descobrir isso na faculdade. A Whitney, como eu falei pra vocês, é em vários momentos minha personagem favorita, e eu amei que eles colocaram pra ela nessa temporada essa história da ansiedade, inclusive dela própria negando a ansiedade. Confesso que me identifico muito com isso, que ela, né, tenta fazer tudo o tempo inteiro e organizar todos os segundos do dia dela e fazer milhões de coisas e ser mais produtiva possível, e ela esquece que ela precisa descansar. Gente, é uma dura realidade às vezes, mas eu gostei que eles trouxeram isso, trouxeram a terapia, né, que pra mim, toda série que falar de terapia eu vou enaltecer, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre saúde mental, e principalmente eu gostei muito dessa história depois que a gente teve bem no final da temporada em relação às exigências absurdas, né, dos times de esportes ali de Essex, que acabam colocando a saúde física e mental dos atletas, né, botam pro lixo porque eles não se importam. Então, gostei muito, gostei que a Whitney esteve em negação em relação a isso em determinado ponto, mas eventualmente aceitou que era
a melhor coisa a se fazer era ela cuidar da saúde mental dela, ela ir atrás de de terapia, de entender, enfim, então gostei muito disso. Eu gosto tanto da Whitney e do Kanan como um casal, que eu estou disposta a deletar da minha cabeça tudo que aconteceu no final da segunda temporada, porque aquilo lá foi um grande surto que até agora eu não entendo quem é que olhou e falou, nossa, que boa ideia a gente fazer isso, porque foi uma maluquice, que ainda bem que eles resolveram também rapidamente no começo da temporada, porque se ficasse arrastando isso, eu ia ficar irritada. Nossa, porque como isso tava me irritando. Mas eu gosto muito deles, eu achei bem fofinho o jeito que eles desenvolveram isso, principalmente no episódio do teste. Como eu falei, eu acho que foi o meu episódio favorito. Eu dei gargalhadas genuínas, inclusive esse foi o episódio que eu amei o boyzinho da Kimberly, porque ela chega e fala do teste e ele, isso é um teste? Gente, sério, muito, 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 muito bom. Esse momento do teste, todos os testes foram muito engraçados, todos os testes eu dei risada. Gente, aquele quarto da Whitney, meu pai amado, meu Deus do céu, alguém ajuda essa menina, pelo amor de Deus. Gostei muito, foi meu episódio favorito. Depois, o do rodeio queer. Maravilhoso, maravilhoso esse episódio, maravilhoso. E claro, a Bella, como eu falei pra vocês, eu acho que ela teve uma evolução muito grande nessa temporada, desde esses momentos que ela, acabou se tornando mais humana dentro da série, que eu acho que foi muito importante pra ela, relação com os pais dela, que eu acho que a gente teve pinceladas, em alguns momentos, mas que eu acho que foram muito importantes. Essa relação com o Arvin, que eu tava gostando tanto, e aí ele foi babaca com ela, e que eu acho que também é uma coisa muito importante, é uma pauta que, enfim, é recorrente nas nossas vidas, que afinal de contas é o fato de que o homem pode transar com 50 meninas e ninguém vai falar nada, e a mulher que ficar com 10 caras é puta, é piranha, enfim, daí pra baixo. É muito importante e eu gostei muito, muito, muito da autorrevelação que a Bella teve, de que o tempo inteiro na vida dela passou contando histórias e piadas que homens brancos contariam, e tentando se encaixar num lugar onde ela nunca ia se encaixar, porque afinal de contas não é a vivência dela e ela não vai contar uma história e fazer uma piada, enfim, estou entendendo o que eu tô falando. E que finalmente ela entendeu que ela tem que contar a própria história e as próprias piadas e enfim, se colocar como uma comediante mulher indiana, que é o que ela é. Então eu achei que foi uma revelação muito importante pra ela. E falando em revelações muito importantes, eu tava bem assim, o gaydar assim, gente, meu Deus do céu. A Bella com a Taylor, eu já tava assim, cara, tem um negócio aí, Tem um negócio aí acontecendo, tem um negócio, acontecendo. Eu tava assim, não. Aí depois eu, mas talvez. Não. Mas talvez. Aí a hora que apareceu a girlzinha também lá das histórias do Cips, gente, na hora eu falei, não é possível. Não é possível, pela segunda vez nessa temporada, eles vão colocar uma mulher que beija mulheres com essa relação próxima com a Bella, e a Bella não vai beijar essa mulher. Não é possível, não é possível. E de fato não era possível, porque ela foi lá e deu um beijão na menina, gente. Eu aplaudi de pé esse momento, porque eu achei maravilhoso. Eu acho que foi um desenvolvimento muito legal da personagem, até no momento que ela fala, eu sou bi, aí todo mundo, beleza, vamos tomar café? Porque às vezes é isso, às vezes é assim. Eles, não, Bella, mas que bom que você se entendeu, Que bom que você aprendeu uma coisa nova sobre você, mas assim, é isso aí, Pra algumas pessoas, às vezes, é fácil e pra outras é mais difícil. Que até uma parte da conversa que elas têm. Então, achei muito fofo esse momento da Bella. Eu gostei muito. Gostei da girlzinha também. Achei que serviram um casal bem fofinho. E eu amei a cena do final da Bella pegando na mão da menina e mostrando pra mãe dela e a mãe dela apoiando. Gente, sério, foi muito fofo, muito fofo. Aí, nessa hora, como eu falei pra vocês, eu já tava em pranto. Primeiro, a Casey cantando a música do Rei do Show, gente, inaceitável, sério, inaceitável. Primeiro que a voz dessa mulher, maluquice. Segundo que essa música, inacreditável. Então assim, como é que eu não ia chorar, E aí a gente tem uma série de coisas acontecendo nesse momento, todas muito, muito emocionantes, muito bonitas. A Taylor falando com a mãe dela, a Bella se acertando com a mãe dela também. Aí a gente tem a Kimberly saindo da prisão, coitada. A Whitney ganhando o jogo, depois de finalmente conseguir as exigências delas ali no time de futebol. Então eu achei que foi muito fofo. E aí no final também a conversa das meninas com a Casey sobre ela ter perdido a virgindade dela com um cara que terminou com ela logo em seguida e que ela ficava muito triste, que ela tinha falhado. E eu achei muito sincera também essa conversa. E isso me lembrou o que eu amo tanto nessa série, que eu acho que são essas conversas girl talk, que eu acho que é muito legal e que eles trazem de um jeito muito sincero, muito bonito e que a gente se identifica muito, Mesmo que você não tenha passado exatamente por aquela situação específica, acho que é muito fácil a gente se identificar com situações variadas da série, com momentos variados, com personagens variados.
Então, eu acho que a série construiu isso muito bem e, sinceramente, acho que deu uma volta por cima depois de uma segunda temporada bem difícil. Gente, é bem difícil defender a segunda temporada, ainda mais depois deles terem entregado uma terceira temporada que, pra mim, subiu de qualidade, assim, em comparação com a segunda. Nem tenho o que dizer, né? Realmente, eu acho que eles acertaram mais do que eles erraram nessa terceira temporada e, pra mim, isso já é uma grande vitória, porque eu acho que essa série tem personagens legais, tem potencial, tem uma ideia boa e eu acho que às vezes a gente precisa de uma série bobinha como essa e Sex Lives consegue entregar tanto esse lado mais bobinho, engraçado, esculachado, uma comédia bem escrachada mesmo, quanto um lado mais emotivo, que trata de assuntos que são importantes, né, saúde mental, sexualidade, toda essa questão da virgindade, da pressão estética, enfim, né, de várias coisas que eu acho que a série consegue trabalhar muito, 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 muito bem. Então, pra mim, foi um saldo extremamente positivo o dessa terceira temporada. Eu gostei de muitas coisas que eu vi na temporada e fiquei bem empolgada pra uma próxima temporada, pro futuro da série, e que eu acho que mesmo sem a Leighton, a gente vai sobreviver, porém, gostaria que ela aparecesse mais um pouco, em alguns momentos, né? Não só nessa temporada, mas no futuro. Gostaria de vê-la de novo, mas eu sinceramente acho a Renee Rapp não voltará para a série, e acho que a gente também não pode julgá-la. E fiquem agora com o resto da minha entrevista com as atrizes e o criador de The Sex Lives of College Girls. Beijo! I want to know, who do you think would be your best friend if you were going to exit? Oh my god. I know, it's hard. It's hard. I think I would want my best friend to be Leela. I think she's so funny and loud and brash. I gravitate towards that. Like, if I see a stranger being loud in public, I kind of want to be their friend. I like being around that. I unfortunately think that does make me a Bella, because I'm like, I want to be their friend. Like, I think that pins me in that corner. But oh my god, I would love to like go on a road trip with Leela across the country and just see how much trouble she can get into, and hopefully I don't get in trouble too. I was going to be best friends with Bella for sure, because I always gravitate towards that kind of person. She's annoying, but it's impossible not to love her. You will never be bored if you're friends with Bella Malhotra. She will keep you on your toes. Bella's probably the runner-up for me. It's like, I think we both gravitate towards that personality of keeping things fresh and exciting. Yeah, that's true. Thank you so much. It was very lovely talking to you. Nice talking to you too. Have a great rest of your day. And can we play a little game of Would You Rather? Yeah, we love games. Oh, would you rather volunteer with Alicia and Leighton or working at Sips with Kimberly and Leela? I think Leighton and Alicia, I think. All for the women. Let's do it. I have worked as a barista before and it's not for me. I think it's very funny when Casey and Kimberly are together, and Leela. That always makes me laugh, so I'll say Sips. Listen to Bella's jokes or having to take advice from Kimberly? Bella's jokes. I say Bella's jokes too. They're just Kimberly, too good. Go to an Omega party or stay in? Stay in. Stay in. Me too. I'll Depends say on the for day. me, Gracie, stay in. Maybe the character go to an Omega party. If it was like me, I go through such periods of, oh my God, like, let's go have fun. And then I literally don't want to see another person for a month. This is why this works. Mhm. Yeah. That's so true. And there's nothing better as staying in with your friend and you don't have to say anything. You just like stay my next God. to each other, you know, doing your own thing and you're just Perfect. together and it's perfect. Would you rather join a sorority or play soccer with Whitney? Soccer with Whitney. Soccer. If I could play soccer, that would be Really? so fun. I used to play football. I was on a So- women's soccer team. We were just trying to annoy the boys' football team because they took up the grass pitch every Friday lunch. You know, there's an Amanda Bynes movie all about this. Kind of I autobiographical. based my life off that film. Would you rather be roommates with Taylor or with Casey? Both terrible options. Honestly awful. We were saying the other day, we were like, how, we'd love to see like a moment properly between Taylor and Casey. I I know. feel like it could be a beautiful friendship. Here's what I think. Yeah. I Yeah. think in real life, I would rather room with Taylor. And I think in real life, maybe you would rather room with Casey. Is Yeah, that accurate? yeah, you know what? I think you are fair. My last question, it's not a would you rather, but who do you think you would be best friends with if you were to go to XX? I think Whitney. I was Like, going to say Whitney as well. She's so cool, right? Whitney's so smart and like so composed, And insightful. And like, insightful. she sees both ends of like two ends of the story. She's the most reasonable Yeah, level-headed and fun. and fun. Yeah, she's down for everything. Like if you want to study or if you want to go to a Yeah. party or if you want to play soccer, she's down. And she's also like, if you say something stupid, she'll be like, that was stupid. So I Yeah. that I think is a good friend quality. Gracie and I really value that in our mates. Yes. We both always say to each other, does this look good? And we're like, "Mm." No. Guys, thank you so much. It was very lovely talking to you. Thank you. Lovely to meet you. Thank you. Thank you.